Abrimos aqui, esse livrinho que eu gosto, é o José Carlos de Luca. Abrimos no capítulo aqui 46. Então, ele nos diz assim: Jesus ensina que a vela não pode ficar debaixo do cesto. Ela tem que ser colocada no velador, para iluminar a todos os que estão na casa. Nossa luz interior pode estar debaixo do cesto do complexo de inferioridade, do cesto repleto de crenças negativas sobre nossos talentos e capacidades. Tire sua luz desse cesto e a ponha bem alto. Deixe-a resplandecer diante dos homens, como ensina Jesus. O mundo precisa da sua luz, precisa de você, e somente seremos felizes quando a nossa luz estiver brilhando. Vale dizer, quando estivermos movimentando nossas forças na realização dos talentos que Deus concedeu a cada um de nós. Não deixe que a dor e o sofrimento apaguem sua luz. Saiba antes que é a sua luz brilhante quem vai tirá-lo do sofrimento. Bonita lição. Então vamos juntos mentalizar nosso Mestre Jesus com a sua luz brilhante sobre cada um de nós, aquecendo nossos corações, aquecendo nossa mente, para que possamos refletir no amor, na bondade, na misericórdia que Ele nos ensinou. Que esta noite, Senhor, seja uma noite repleta de amor, de paz, de prosperidade, e que os estudos que a Enir hoje vai nos trazer, através dos seus estudos, de suas reflexões, que possamos, Mestre, acolher aquilo que nos for melhor, para que possamos crescer e evoluir cada dia mais com os ensinamentos do Cristo. Que a paz, Senhor, que reina neste momento, possa reinar em nossos corações ao decorrer dessa noite. Obrigada por mais uma noite de trabalho, de tarefa, que a gente possa continuar no nosso dia a dia, falando do Cristo e vivendo principalmente o Cristo dentro de nós e dentro daqueles que conosco estão. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela presença dos amigos espirituais da Casa de Oswaldo Cruz, dos nossos mentores e de todos aqueles, Senhor, que estão do outro lado dessa tela, mas sintonizados em pensamento, vontade e amor. Que assim seja. Assim seja. Então, meus amigos, vou passar a palavra. Boa noite, Nélia e Maria Araújo. Vou passar a palavra para a Enir, que vai nos trazer os seus estudos. Enir, muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Aqui. Boa noite a todos. Com muita alegria que nos encontramos aqui, reunidos nessa live, para fazermos juntos, vocês aí na casa de vocês, eu aqui na minha, mas a gente está em comunhão de pensamentos, né? Fazermos juntos as nossas reflexões em cima desse tema tão interessante, que é o papel do cristão na sociedade. Então, não é só o papel nosso como cristãos espíritas, mas o papel de todo cristão, de todos aqueles que desejam verdadeiramente viver a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo no seu dia a dia. Então, a gente vai tecer algumas reflexões, como é o panorama até a nossa sociedade, o que é verdadeiramente para ser um cristão. É claro que a gente
vai estar abordando de uma forma mais ostensiva a questão do cristão espírita, até porque somos espíritas, né? Então, o que será que é ser cristão para a gente poder entender qual seria o nosso papel real nessa sociedade? Essa sociedade que nós estamos vivendo, que é uma sociedade que está muito tumultuada, com os valores muito invertidos, onde a gente observa nas redes sociais todo dia um alto índice de violência, de situações que nos deixam bastante entristecidos, de violência das mais diversas, né? Violência verbal, violência corporal, violência contra a natureza, corrupção, pobreza, enfim. Todas essas questões que não são positivas e que nós precisamos, sem sombra de dúvida, começarmos a mudar esse panorama. Então, a primeira coisa que eu quero começar a abordar junto com vocês, que gostaria que, se vocês quiserem fazer alguns comentários aí no chat, fiquem à vontade para a gente ir tecendo as nossas reflexões e poder... Oi. Tem alguma coisa que está esbarrando no teu fone. Ah, pode ser o casaco. Tá bom, obrigada. Isso, nada. Tá? Eu vou tirar o fone, de repente, será que vai ficar bom? Vou tentar, tá? Tá. Tá dando para me ouvir bem? Tá sim. Então tá ótimo. Então vai ficar sem fone, que aí nos barra. Obrigada, Patrícia. Então, gente, a gente primeiro, né, a gente tem que estabelecer o que é ser um cristão. E aí a gente vai recorrer, sem sombra de dúvidas, às palavras de Jesus. Precisamente, vamos utilizar um trecho da passagem de Jesus, um trecho do Sermão do Monte, que é um sermão de suma importância para todos nós na nossa sociedade. Porque no Sermão do Monte, Jesus vai deixar uma série de condutas morais estabelecidas para que, se nós quisermos nos modificarmos, nós iremos contribuir para a implantação do reino de Deus aqui na Terra. O Sermão da Montanha, como eu já disse de outras vezes aqui, ele é um convite para todos nós verticalizarmos, sairmos desses valores horizontais da vida humana, da vida material. É um convite, portanto, para a gente sair dessa horizontalidade e verticalizar. Mas verticalizar o quê? Verticalizar as nossas emoções, moralizá-las. Moralizá-las com o quê? Com esse sermão da montanha, com esses ensinamentos que Jesus deixou. Se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, com certeza nenhuma, a gente vai conseguir sair dos ciclos reencarnatórios da dor, nós vamos conseguir levar para a Terra, contribuir para o progresso moral do nosso planeta. Nós vamos também, com certeza absoluta, podermos ingressar nesse momento de transição que a gente fala, a transição planetária, o mundo de regeneração. Então, nós vamos nos utilizar desse Sermão da Montanha, precisamente um trecho em que Jesus vai falar sobre a missão dos seus discípulos. Então, se a gente quer seguir Jesus, se a gente quer seguir os seus ensinamentos, colocar os seus ensinamentos no nosso dia a dia, permear todas as nossas emoções, permear a nossa vida, é claro que então a gente tem que seguir essa missão que está lá no Sermão do Monte, a missão dos discípulos. Então, Jesus disse que os seus discípulos teriam duas missões importantes. Uma seria ser sal da terra, outra a luz do mundo. É interessante que a Patrícia, quando fez a mensagem de abertura, né, utilizando uma página, um livro do De Luca, ele fala sobre a questão da luz. Então, nós vamos falar que, mais uma vez, a gente vai pincelar, vai relembrar a questão do que é ser sal da terra, o que é ser a luz do mundo, já que a gente precisa ser esse cristão na sociedade para fazer a diferença. Então, primeiramente, a gente vai estabelecer isso, o que é ser cristão na sociedade, para depois a gente traçar todo um perfil, um panorama da nossa sociedade, do século XX para XXI. E aí a gente vai utilizar algumas teorias, uma fala, um pouco da fala do Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo polonês que morreu já tem alguns anos,
mas que ele tem um peso, uma relevância muito grande na sociedade. As suas colocações são muito valiosas e são utilizados por diversas e diversas pessoas pelo mundo afora. Então vamos lá, Jesus exortou que para ser seus discípulos nós precisamos ser sal da terra e a luz do mundo. O que é ser sal? O sal ele é um elemento, é uma substância que ele, invariavelmente ele se mantém puro. Nada altera, nada o contamina o sal, nada corrompe o sal. Aonde eu colocar o sal, ele vai predominar. Eu gosto de dar o exemplo de um pouco de sal num açucareiro. Ainda que ele esteja numa quantidade menor do que o açúcar, se eu utilizar aquele açúcar que está misturado com sal para adoçar uma bebida qualquer, eu vou dizer que ela está salgada. Por quê? Porque ele não se corrompe, ele se mantém puro, intacto, ele não se altera, ele não vai se contaminar, apesar de estar num outro meio, num meio diverso. Então é interessante que Jesus que se utilizou desse sal, dizendo que a gente tinha que ser sal da terra, ele estava falando para a gente não ser corrompido, para a gente não se permitir se corromper diante das situações da vida. Ser bom, ser íntegro, no meio dos maus. Eu sei que é difícil, as pessoas falam assim, mas a gente ser bom no meio daquelas pessoas que não são boas, que são perversas, eles vão nos engolir. Mas a gente precisa manter a bondade como uma diretriz do nosso caráter, dos nossos sentimentos. Porque a gente não pode se corromper diante do mal. Porque se eu me deixo arrastar pelo mal do outro, significa que é o outro que determina o meu comportamento. Então eu não sou boa. Porque se eu for uma pessoa boa, eu vou ser independente do comportamento, da resposta do outro em relação ao meu comportamento, em relação a uma conduta, em relação a qualquer coisa. É ser justo no meio da iniguidade. E é difícil a gente ser justo no meio das injustiças, mas é preciso ser justo, é preciso nos posicionarmos. Eu sempre falo, se posicionar não é ser violento, mas se posicionar é se manter íntegro na sua opinião. Mesmo que a sua opinião, a sua posição, ela não for a posição da maioria, isso não é importante. Jesus também, na época em que ele veio aqui na Terra, a maioria não estava com ele. E, no entanto, ele estava certo. Então, o que é certo, o que é errado. É ser probo, né? Ser honesto no meio dos desonestos, que corrobora com tudo isso que a gente falou antes. Né? É ser humilde no meio dos orgulhosos. Mesmo quando a gente está dentro de um ambiente em que, eu costumo dizer, os desfiles dos egos, eles estão prevalecendo, a gente se manter o que a gente é. Não tentar ser aquilo que não é. Não tentar passar para o outro uma imagem a seu respeito que não corresponda à sua realidade. Procurar ter integridade, ser quem você é. E para isso a gente precisa conhecer muito bem quem a gente é, quem somos. Porque senão a gente se deixa arrastar no meio dos orgulhosos e passa a ter uma atitude igual a deles. É ser prudente no meio dos insensatos. Mesmo quando as pessoas acharem que tudo que a gente está fazendo é balela, a gente continuar sendo prudente, sendo correto. É ser altruísta no meio dos orgulhosos, é procurar ser servidor na humanidade. Sincero no meio da hipocrisia, mesmo quando a hipocrisia prevalecer, você tem uma conduta de sinceridade. Ser fiel no meio dos infiéis. Né? A fidelidade, ter fé. Fé vai além de crença. Crença é acreditar em alguma coisa, a gente pode acreditar em muita coisa e amanhã de manhã desacreditar, porque foi provado que tem outra coisa melhor. A fé não, a fé é aquela coisa que te leva para o atemporal, que te faz reconhecer, ver, sentir dentro de você os valores que a traça e o ferrugem não corrompem, a presença de Deus dentro dos nossos corações. E é interessante, se a gente sentisse a presença divina dentro de nós, de verdade, se a gente tivesse esse sentimento real dentro de nós não teríamos coragem de fazer mal a ninguém. Porque quando nós estivéssemos fazendo mal a alguém,
mal a Deus também a gente estaria de alguma maneira. Deus estaria pelo menos observando a gente. Mal a Deus a gente não faria, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Mas Deus estaria ali, a gente sentiria a presença divina e a gente não teria coragem. É interessante aquele cumprimento dos hindus que eles falam quando se cumprimentam, namastê, o Deus que habita em mim, saúdo Deus que habita em você. E isso é muito bonito, que quando a gente sente a presença divina em todas as coisas, em todas as criaturas, se a gente sentisse essa presença verdadeiramente, se ela não fosse uma coisa só intelectual, nós jamais feriríamos qualquer ser da humanidade. Nós não estaríamos destruindo, por exemplo, a natureza, que é o que a gente vem fazendo. A gente teria um respeito muito grande, a gente separaria o nosso lixo, a gente iria ingerir menos carne, porque a gente ia ver Deus em todos os seres. Então, a gente não ia poluir os rios, a gente não ia desmatar. E nós seríamos outras pessoas, teríamos outras condutas. Ser resignado no meio dos revoltados é difícil ser resignado. Basta ver quando a dor visita a gente, o quanto que a gente se torna rebelde muitas vezes. A gente não gosta de sentir nada, nenhum tipo de incômodo. Ao menor incômodo, a gente reclama, a gente fica revoltado. Então, é ser resignado no meio da revolta do mundo, ser pacífico no meio dos belicosos. O mundo está precisando muito de gente pacífica. Gente que não incomoda, não inferniza mais, não leva problema para as outras pessoas. Jesus, nas suas bem-aventuranças, falou sobre os pacíficos e os pacificadores. Os pacíficos são aqueles que não levam mais discórdia para nenhum lugar onde eles passam. Procuram ficar em paz. Os pacificadores são aqueles que a paz dentro de si já está estabelecida por completo e agora eles conseguem reconciliar, levar uma palavra de reconciliação para toda a humanidade, para todo um ponto onde haja uma discórdia, onde haja uma discussão, uma divergência, ele consegue ir lá e abrandar os fatos. Então a gente tem que começar a ser pacífico para chegar a ser um dia um pacificador. Gandhi foi um pacificador, Chico Xavier foi um pacificador, Madre Teresa de Calcutá foram pacificadores. E a gente está citando outras religiões porque ser bom não é só da religião espírita, tem muita gente boa de outras religiões. Isso é uma coisa muito importante para a gente ver também, se a gente deseja verdadeiramente ser cristão dentro de uma sociedade. Acabar com essas questões de preconceito, esse é assim, aquele é assado, com essas pessoas eu me dou bem, com as outras eu vou desprezá-las. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Santo Agostinho tem um pensamento que diz: amar é deixar que o outro seja o que ele dá conta ser, porque nós também somos aquilo que nós damos conta. Com certeza, se eu pudesse perguntar a vocês aqui agora, e cada um pudesse responder, e eu perguntasse o seguinte: vocês gostariam de ser Jesus? Todos iam dizer: claro, eu quero ser Jesus. Mas é difícil a gente ser Jesus, não é? Então, porque a gente não dá conta ainda de ser Jesus, a gente deseja, mas não dá conta de ser Jesus. Um dia nós também seremos espíritos crísticos, mas nesse instante a gente não dá conta. E é para essas contas que a gente não dá, que a gente deveria refletir que muita gente também não dá conta de ser melhor. Então, é desenvolver essa amplitude, essa compreensão dentro da sociedade. Isso é ser sal da terra, é ser virtuoso num meio onde os vícios, o preconceito, o mal ainda impera. Isso é ser o sal da terra. Isso é ser o sal da terra. Mas Jesus disse que a gente tinha que ser sal da terra e a luz do mundo. A luz. Olha que interessante. É o único elemento no mundo que não se contamina. Olha que coisa mais interessante. Se eu estiver aqui agora, sentada, e a minha mesa, se ela tivesse toda suja, e eu pegasse um pano umedecido e passasse nessa mesa e levasse lá para lavar, a água ficaria turva, da cor da sujeira da mesa. Mas a luz, apesar dela passar no meio da sujeira, ou ela estar refletindo sobre a sujeira, ela não se contamina, ela continua sendo luz.
Então, o que Jesus quis dizer? Que nós precisamos ser incontaminável, invulnerável no meio de uma sociedade impura e vulnerável, porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade vulnerável. A gente vê que os valores da nossa sociedade são valores vulneráveis. Então, essa é a exortação de Jesus. Isso é ser cristão no meio de uma sociedade que a maioria das vezes o comportamento não é um comportamento cristão, não é um comportamento que está de acordo com as leis de Deus. Então, a gente estabeleceu isso. Agora, o nosso outro momento é qual o modo de vida da sociedade hoje, do nosso século, do século XXI, do século XX, que passou, e do século XXI. Qual o panorama? Quais são as características dessa sociedade que a gente vive para a gente poder traçar, entender a forma que a sociedade é, mas entender como deverá ser o nosso comportamento, já que a gente entendeu o que é ser sal da terra, a gente já entendeu o que é ser luz do mundo. Então, Zygmunt Bauman, que é esse que eu vou me embasar para falar, para descrever o panorama, as características do mundo que nós estamos vivendo desde o século XX, esse sociólogo polonês, ele estabelece esse período que nós estamos vivendo de um período de pós-modernidade, que ele diz que a modernidade ela não cessou, ela não acabou, ela continua existindo. E ele, então, dentro da sua teoria, ele designa esse momento de modernidade líquida, esse momento cultural que nós estamos vivendo, esse período grande, que vai desde lá do século XX até agora, ele intitulou até esse momento de agora de modernidade líquida, que, segundo ele, as características, houve uma grande reestruturação, uma grande mudança nas relações sociais e dos indivíduos. E aí a gente quer saber quais são essas mudanças, já que ele vai retratar isso. Ele vai estar embasado, todo o seu estudo, toda a sua literatura está embasada nas análises que se concentram especialmente na fluidez, já que ele chama de modernidade líquida, na fluidez das relações humanas e nos sentimentos generalizados de medo que, segundo ele, está permeado toda a humanidade. Então a gente fica pensando, ele diz que as relações humanas são fluídicas e que, em função dessa fluidez, existe um sentimento generalizado, ou seja, que permeia toda a humanidade de medo. E aí a gente quer saber que fluidez é essa e por que a gente está com tanto medo, que esse é de suma importância. Bom, Zygmunt Bauman vai colocar para a gente algumas características dessa nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista. Nós estamos vivendo, principalmente, né, mergulhados, toda a nossa economia, numa sociedade capitalista, o que já é bastante complexo isso, porque faz de nós grandes consumidores. E é interessante que o Zygmunt Bauman, quando ele fala isso, ele diz que nessa sociedade líquida, nessa modernidade líquida, e nessa sociedade capitalista, não só a gente consome bens, porque a gente compra muito, pode ver que a gente vive comprando, e quando aqueles que não gostam de comprar muito, acabam tendo que comprar, porque tudo tem obsolescência programada. Qualquer equipamento que a gente compra tem obsolescência programada. Se eu compro uma impressora, tem. Se eu compro um celular, tem um período também que ele vai permanecer íntegro para o uso, mas daqui a pouco ele vai se tornar obsoleto. Por quê? É de propósito, que vai ser colocados tantos programas novos e pesados que ele não vai mais poder rodar. Então, é complexo isso. Então, a gente é obrigada a consumir coisas, querendo ou não querendo. E a gente não fala nada em relação a isso. A gente aceita isso de uma forma pacífica, em todos os sentidos. Não que a gente não seja... Pacífica não é o termo, mas passiva, é melhor dizendo. Pacífica a gente tem que ser. Mas a gente aceita isso de forma passiva, mesmo sabendo que isso não condiz. Às vezes os nossos aparelhos estão perfeitos, mas a gente é obrigado a descartar eles. Por quê? Porque eles se tornaram obsoletos. Eles não podem mais serem usados. Então, nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista que, segundo Zygmunt Bauman, não só consumimos coisas, mas consumimos pessoas. Opa! Pessoas? Sim.
E aí ele vai explicar. Ele disse que as relações sociais, desde a Idade Média, eram sólidas, eram relações sólidas. E que as pessoas mantinham essas relações que perduravam e criavam com isso os laços que eram fixos. E é verdade. As relações mais antigas eram relações de famílias fixas que ninguém queria terminar. Ninguém queria perder um amigo. Os amigos viravam quase membros da mesma família. Então, as relações antes dessa sociedade pós-moderna, que ele intitulou de líquida, eram relações sólidas, que duravam para sempre, até que a morte vinha. E as famílias, os seus descendentes, procuravam manter esses laços sempre muito bem firmes, muito bem atados. O casamento, segundo Zygmunt Bauman, era um contrato firmado com solidez, isso até antes, né, da pós-modernidade. Era com solidez. Então, os casamentos eram para sempre. As pessoas faziam amizades que tendiam a durar muito tempo, como a gente viu. A grande ruptura, diz ele, da modernidade líquida é justamente no modo de encarar essas relações sociais, que para essa nossa sociedade, elas não passam de contratos, de meros contratos superficiais e temporários. Então, no fundo, a gente consome coisas e consome pessoas, porque se essas relações sociais elas são contratos superficiais e temporários, é claro que são contratos firmados diante de interesses pessoais. Então, eu firmo um contrato de amizade com alguém porque eu tenho algum interesse imediato, algum interesse superficial. E quando eu não tiver mais, ou que esse meu interesse for preenchido, então essa relação acaba. Então, o Zygmunt Bauman coloca isso para a gente. Então, quando as relações sociais hoje, elas são assim, elas são fluidas, elas se desfazem. Elas são temporariamente para atingir um objetivo qualquer, e isso é muito triste, quando a gente utiliza pessoas para alcançarmos algumas coisas, isso é muito triste, como meio para alcançar alguma coisa, por isso que eu disse que é uma sociedade em que as pessoas também são consumidas e também serão descartadas, assim como são consumidas, são descartadas, porque os laços são tênues, são frágeis, são feitos mesmo para não durar, são feitos apenas para atingir um objetivo, e quando o objetivo é alcançado, naturalmente eles vão se desfazer. E aí o Zygmunt Bauman, ele continua e coloca assim: na sociedade líquida, estabelecidas pela essa modernidade que é líquida, que ele chama, líquida é uma coisa que não, se você botar um pouco de água na mão, você não segura, ele escorre, ele não fica fixo, ele vai se perder. O líquido também toma a forma que a gente quer. Se eu botar ele numa vasilha quadrada, ele vai tomar forma quadrada, botar numa redonda, ele toma forma redonda. Então é interessante que quando o Zygmunt Bauman fala sobre isso, ele fala de valores. Os valores dessa sociedade, eles vão tomar a forma que a gente quer. Então, se eu tenho um interesse qualquer sobre determinadas coisas, eu dou valor, eu tiro valor, eu coloco um valor que é fictício, só aparente, exalto um valor onde não tem valor nenhum, só para alcançar um objetivo. Uma vez alcançado, eu deixo para lá, eu já mudo, já vou botar valor em outras coisas, aquilo fica para trás, perdeu-se o valor. Então, é uma sociedade sem princípios. Isso é o Zygmunt Bauman falando, a gente não está falando de religião. Então, ele diz, nas sociedades líquidas, estabelecidas pela modernidade líquida, houve também uma nova forma de encarar-se o amor e as relações afetivas mais íntimas entre as pessoas. O amor, que antes era encarado como uma relação sólida, duradoura, entre duas pessoas, passa a ser algo transitório e passageiro. E aí ele diz a frase, eu te amo, foi banalizada e desvalorizada nas sociedades modernas. Hoje, a gente ama muito mais as coisas do que as pessoas. Na verdade, hoje, nós amamos as coisas e gostamos das pessoas. É só a gente observar isso, né, na sociedade moderna. A Sandra está colocando assim, graças a Deus, tenho 3 amigas há mais de 40 anos e 43 anos de casados. Mas isso é difícil, né? E é interessante, quando a gente fala sobre isso, né, Sandra, sobre a questão da durabilidade do casamento, que a gente não está generalizando, mas a gente está falando da importância de mantê-lo,
não é mantê-lo a qualquer preço, né? De qualquer maneira, sem uma qualidade, sem um respeito. É claro que duas pessoas têm que se respeitar, mas isso aí me fez retratar a questão 695 de O Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta assim: será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres? E aí a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Por que é um progresso? Porque vida a dois não é mole, não. Juntou duas pessoas já tem conflitos. E não precisam ser maridos e mulheres, não precisam ser companheiros de jornadas. São dois amigos, são dois irmãos, é pai e filho, pais e filhos. Tudo dá conflito. A convivência exige de nós muita mudança interna, muito se auto-observar, se autoanalisar, se auto-reestruturar, se modificar, para que essa convivência ela possa ser duradoura. O que se vê hoje? Quando se encontra o menor problema, ocorre imediatamente a ruptura da relação. A gente vê isso muito nas redes sociais. Quando duas pessoas brigam, elas deixam de se curtir. Se é no Facebook, você para de curtir o outro. Se é no Instagram, você para de seguir. Então, olha que coisa interessante, né? A gente não tem um laço verdadeiro, são laços fictícios que a gente cria. E aí a gente já vai entendendo por que o Zygmunt Bauman fala que a gente está permeado pelo medo. Porque a gente já não busca mais se amar. Amar requer tempo, amar requer renúncia, amar requer mudanças, amar requer sair da zona de conforto. Isso, mas ninguém quer. Por isso que hoje quase ninguém casa mais. Para que casar? Para que ter filhos? Isso tudo dá um trabalho danado. Isso tem que mudar, isso tem que renunciar a muitas coisas. A gente tem que abrir mão do nosso umbigo universal. Então, é assim que nós estamos vivendo. E aí a gente, em contrapartida, a gente vai pensar em Jesus, no que é ser sal da terra, no que é ser luz do mundo, no mandamento maior que Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ser cristão é desafiador, porque amar quem nos ama e quem nos respeita é super fácil. Mas amar pessoas contrárias aos nossos padrões de vida, aos nossos pensamentos, aos nossos ideais, às nossas compreensões, é extremamente difícil, requer de nós uma compreensão de si próprio para chegar na compreensão do outro muito grande. E é isso que a gente está fugindo. A gente está fugindo de vencer a si mesmo, de olhar as nossas sombras, de trabalhá-las, de levar luz aos nossos conteúdos viciosos e sombrios, porque para conviver com outro é preciso a gente trabalhar os nossos vícios. Porque senão vai ser uma convivência conflitada o tempo todo, uma convivência onde a gente vai estar sempre culpando, agredindo os outros. Então, a gente já vai vendo como é difícil, nesse panorama que a gente está traçando aqui, a gente ser um cristão dentro da sociedade. A gente viu ali que o casamento significa uma marcha do progresso, porque viver a dois representa uma maturidade emocional e espiritual muito grande para que essa convivência ela possa ser sadia e duradoura. Então, ser cristão é isso, é buscar essa maturidade que essa sociedade atual, que ninguém mais quer. Porque significa sair da zona de conforto, significa abandonar o orgulho e o egoísmo. E aí continua Zygmunt Bauman, vamos dentro das nossas reflexões, bom aí que vocês estão colocando, o Vitor colocou assim, amamos objetos e usamos pessoas. É verdade, Vitor. A gente ama as coisas, trata das coisas com muito carinho, não encosta, cuidado com o meu celular, cuidado com o meu computador, cuidado com o meu carro, cuidado com a minha roupa, mas com as pessoas a gente não tem cuidado nenhum. Ou a gente não quer ter cuidado nenhum. A gente fala o que quer, fala o que pensa, distrata, briga, não quer compreender. Então, por isso que ser cristão dentro dessa sociedade é muito complexo. O Zygmunt Bauman. Trata-se de relacionamentos menos duradouros, que é isso que a gente está falando. Há um medo difuso que torna os indivíduos inseguros e autocentrados.
Assim, a segurança é buscada no prazer imediato que o consumo pode oferecer. E é verdade. Aí a gente fala assim, mas o menos desfavorecido financeiramente consome, ele compra qualquer bobagem numa loja de R$ 1,99. Às vezes compra quantidade de coisas que ele não ia precisar nem de uma, ele compra 10, mas só pelo prazer de ter muito, achando que o ter vai levar a ele a felicidade, mas o ter é passageiro. Só o ser que é encontrado, que é construído, através de uma introspecção de autoconhecimento das vivências, das leis de Deus, é que vai fazer com que a gente não se torne insaciável. O mundo está vivendo essa insaciabilidade. Por quê? Porque a gente está depositando todas as nossas expectativas de vidas, toda a nossa busca de felicidade, através do prazer nas coisas materiais. Tudo aqui na matéria é corrompido, destruído e acaba. Mas quando a gente vai buscar valores reais dentro da alma, esses valores não nos deixam andar sozinho de jeito nenhum. Esses valores deixam a nossa alma completamente abastecida, refeita, dessedentada. Eles matam a nossa sede completamente e a nossa fome. Mas por que a gente vive esfaimado? Porque a gente está buscando coisas para fora, buscando satisfação naquilo que é de fora, e tudo que é de fora sempre será passageiro. Então ele diz, por isso o medo, essa segurança é buscada pelo prazer imediato, nas coisas, nas pessoas. Então eu uso as pessoas, porque se aquela pessoa ali vai me dar alguma fonte de prazer, não tem problema, eu vou dizer para ela até que eu amo. Eu te amo. Não ama nada. Você só quer alguns minutos de prazer com essa pessoa. Quando ela não te der mais prazer, você descarta ela. A gente está vivendo esse momento, esse problema, esse consumo, esse consumismo. E com isso, a gente está ficando com mais medo, porque tudo gera insegurança, a gente já não sabe mais quem está ao nosso lado, porque a gente não formou laços reais de amor e de amizade, de família. Então, tudo ao nosso redor é uma ameaça em potencial. Por isso que a gente vive morrendo de medo de tudo e de todos. Você vê, quando a gente está sozinho numa rua à noite, a gente não tem medo de alma do outro mundo, como era antigamente, né? Que eram os fantasmas, os espíritos. Ou medo de um bicho que possa passar. Nós temos medo de gente. Quando a gente vê gente, a gente se apavora. A gente não sabe se aquela pessoa vai nos assaltar, se está armado, se vai atirar. A gente tem medo de gente hoje. A gente não confia em mais ninguém, por isso que ele diz, nós hoje vivemos no isolamento voluntário, construímos condomínios e nos trancamos com câmeras, com cercas, com grades, porque parece que nós é que somos os bandidos. Mas a gente não pode mais confiar em nada nem ninguém, por isso que a gente fez isso. Vivemos num distanciamento imenso dos diferentes, como eu falei para vocês, a gente não aceita as diferenças. Como a gente não aceita as diferenças? Nós somos diferentes, somos únicos, mas nós não aceitamos as diferenças sociais. Brigamos, somos preconceituosos, botamos de lado, maldizemos. Quando não muito, matamos. Né? E na fugacidade das relações que não suportam erros ou adversidade. Então, as relações não suportam erros. Nós temos que ser perfeitos, porque nós estamos sempre competindo. Nós estamos numa sociedade ameaçadora, então nós vivemos de competição, de passar por cima das pessoas para alcançar cargos, posições, dinheiros, poder. Então, e não suportamos adversidades. Uma sociedade repleta de pessoas que constantemente cometem suicídio, mesmo em meio a farturas. Por quê? Porque não suportamos mais nenhum tipo de adversidade. Deprimimos ou ficamos ansiosos, justamente porque não suportamos as adversidades. Somos seres ou estamos nos tornando seres cada vez mais frágeis. Porque se nós não vencermos a nós mesmos, nós não vamos vencer nada. E essa sociedade é isso, não ensina introspecção. É uma sociedade líquida, superficial, passa batido, correndo em tudo. Nós não temos tempo de aprofundar em nada, de parar para refletir em nada. É de propósito, essa sociedade está do jeito que é para a gente não refletir. É esse tipo de sociedade que nós estamos vivendo.
Porque gente que reflete, gente que se conhece, gente que pensa nas coisas, dá trabalho. Gente que pensa dá trabalho. E aí a gente está vivendo dentro desse contexto. Vamos lá, vamos seguir aqui para a gente ver. Então, a gente vive dentro de uma sociedade que um outro problema é o medo da morte. Medo da morte, mas sempre houve, e agora está mais explícito do que nunca. Vamos lá, vamos seguir. Medo da morte, ele coloca assim, em incontáveis preocupações em sua incorporação no fluxo da vida cotidiana, já que a ideia da morte foi desvinculada do seu sentido religioso de passagem para outra vida e de eternidade. Então temos medo da morte porque a gente tem medo do nada, a gente se tornou completamente materialista. Quem é o nosso Deus nessa sociedade? É Mamon. Vivemos só para a vida material. Estamos desvinculados de religião. A maioria não quer religião. Por que não quer religião? Porque a religião vai me fazer, com certeza, pensar quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou. Ele vai me responsabilizar por todos os meus atos. E se eu uso pessoas para alcançar objetivos, eu vou ter que pensar sobre isso. E isso está na contramão de tudo que é justo, que é bom, que é verdadeiro. E aí eu não quero pensar nisso, porque isso tem consequências. Usar os outros e não pensar nisso é muito melhor. Então nós estamos com medo da morte, estamos com medo de tudo, da morte também. A gente nunca viu tantas pessoas idosas tentando parecer ser jovens, como a gente tem visto na nossa cidade. Viva as plásticas, os retoques. Não que a gente precise ficar morfético, não é o culto, a feiura. Mas é simplesmente entender que tem coisas que passam dos limites. Você dá uma melhorada, está ótimo. Agora, você ter 80 anos querendo ter uma cara de 20 é completamente andando na contramão. A gente não aceita mais a velhice, a gente não aceita ficar velho, não aceita o velho na sociedade. Isso é a maior prova que a gente tem medo da morte. A gente anda de marcha ré para a morte o tempo todo. Mas a morte é a única coisa que com certeza vai pegar todos nós, querendo ou não. Nós não temos como escolher, eu não quero morrer. Não tem como, não temos a fórmula do Highlander. Highlander só no filme, porque na realidade a gente morre. Então a gente está tentando eternizar a matéria, que é transitória, e estamos tentando matar aquilo que é eterno, que é as leis de Deus, que é a vida espiritual. Estamos tentando tornar a realidade das leis de Deus e da morte como algo temporal que vai acabar, e estamos tentando eternizar a vida material, que é uma vida temporal. Nós andamos na contramão de tudo isso. E aí tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que é muito interessante, que eu não posso deixar de trazer aqui para a gente. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Porque nós não queremos ser cristãos dentro dessa sociedade que a gente está tirando algumas características retiradas das obras do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. A gente não está querendo ser cristão dentro desse contexto, para mudar esse contexto, porque esse contexto é um contexto ilusório, como a gente está vendo que isso é uma ilusão imensa. Então, qual a minha contribuição como cristão espírita para a sociedade? Então, vamos ler a resposta. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como os irmãos. Olha como é rico essa resposta. Primeiro, destruindo o materialismo. Tudo isso que a gente está vivendo é materialismo. E a gente começou falando do capitalismo, desse consumo exacerbado que a gente acaba consumindo pessoas também. As pessoas estão nas prateleiras do mundo, tal qual estão as mercadorias. Precisamos reclamar o nosso direito de conservar mais as coisas que nós compramos com tanto sacrifício através do nosso trabalho.
É hora de nos manifestarmos socialmente de forma pacífica, mas precisamos reclamar esse nosso direito. Então, destruindo o materialismo, esse mesmo materialismo, que é uma grande chaga na sociedade, conforme a resposta dada aos espíritos, porque se nós entendermos que nós somos espíritos imortais, nós entendemos que nós já existimos antes dessa vida, vamos continuar existindo depois desta, que existe Deus, que existe uma lei que regula tudo isso, e que é uma lei de amor, que é uma lei de justiça e de caridade embasada no amor, e que a gente não pode, não deve usar coisas, as pessoas como coisas na nossa vida. Que nós temos que respeitar o próximo, e esse próximo não é só um próximo em humanidade, mas é o próximo, a natureza é o nosso próximo também, porque nós, espíritas, sabemos que em todos os reinos da natureza, há a presença do elemento inteligente ali, estagiando, fazendo o seu processo evolutivo. Então, como nós temos a coragem de cortar as árvores para poder construir condomínios, para fazer edifícios, como nós vamos burlar as leis do meio ambiente em prol dos nossos interesses pessoais? Como nós vamos ter coragem de jogar lixo no lugar errado, sabendo que eles vão entupir os rios, vão matar os peixes, que são seres vivos, vão destruir as cidades, vão matar pessoas? Então é hora da gente entender que ser cristão dentro de uma sociedade é uma responsabilidade imensa. Até quando a gente vai esperar que o outro faça a parte que nos cabe? Talvez o que nós possamos fazer não vá mudar o mundo, mas vai ajudar a mudar o mundo. É isso que nós precisamos entender. O que eu faço é muito pouco, ou o que eu posso fazer é muito pouco, em prol a tantas coisas que estão desestruturadas numa sociedade. Mas se eu faço um pouco, vocês que estão aí em casa fazem um pouco, esse pouco já não é mais pouco. Esse pouco já é alguma coisa. É assim que a gente vai mudar o mundo. A gente não tem que esperar o mundo mudar, porque o mundo vai mudar através de nós. Que possamos nós ser sal da terra, a luz do mundo, que possamos nós ser instrumentos, como São Francisco falou: Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Que nós possamos ser um instrumento da mudança desse planeta. Aí a gente estará sendo um instrumento da paz, da oração de São Francisco. Fazendo poucas coisas, talvez pequenas, diante de tantos erros na sociedade. Mas nós vamos poder mudar o mundo. Então, a resposta dos espíritos é muito profunda, porque a gente vai saber que tem vida futura, que essa vida futura é construída no presente, que nenhuma ação minha hoje fica impune. E mesmo os homens hoje, que estão na administração pública e que aceitam receber propinas e que aceitam fechar os olhos para a injustiça, vamos entender, melhor dizendo, que eles responderão por isso também. Mas vamos fazer a nossa parte em sociedade, porque podemos fazer. Porque essa lei que regula o nosso comportamento, as nossas escolhas, a nossa atitude, ela vigora em mim, mas vigora em todos, inclusive nos administradores públicos do mundo inteiro. E é isso que nós precisamos entender. Quando no mundo cada um de nós tiver uma atitude mais honrada, justa, humana, nós não teremos mais administradores públicos corruptos e violentos. Por quê? Porque nós não atrairemos mais esse tipo de pessoa. Porque a nossa conduta vai ser outra. A força está em nós que temos é que mudar. Só nós podemos mudar. Estamos chegando aqui nos nossos últimos minutos. E eu fui buscar lá agora, saindo um pouco do Zygmunt Bauman. Eu mergulhei agora um pouquinho aqui em Conduta Espírita, do André Luiz.
tem lá em Conduta Espírita um capítulo intitulado Na Sociedade. Eu só tirei uma frase, mas vale a pena, vocês tendo o livrinho em casa, dar uma lida. E André Luiz, num único parágrafo, ele diz assim: a evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Vou dizer de novo, a evolução, que é o que nós estamos buscando para sair dos ciclos reencarnatórios de dor. É o que nós estamos buscando para sermos felizes. E ele coloca assim: a evolução requer da criatura, ou seja, de cada um, do indivíduo em si, a necessária dominação sobre o meio em que nasceu, que é o ser o sol da terra e a luz do mundo. É ser justo no meio dos injustos, é ser bom no meio dos maus, é ser respeitoso no meio dos desrespeitosos. É amar, ter coragem de amar, mesmo aqueles que nós sabemos que só querem nos usar como meio para alcançar algum objetivo. Amar com lucidez, mas amar. Então, olha que interessante. A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Então, a pergunta é: eu me deixo arrastar pelo meio? É o meio, são os homens que determinam a minha conduta? Ou é os meus valores totalmente inseridos nas leis de Deus que conduzem a minha vida? Então, a crise que o mundo vive hoje, não importando em que âmbito social ela esteja, ela é uma crise de valores. Nós estamos vivendo isso hoje. O mundo inteiro está em crise. Não há mais como só a inteligência resolver, porque ela é uma crise de valores. Nós precisamos entender isso. Esse mundo só vai sair da crise econômica, da crise social, da crise política, da crise seja lá do que for, em qualquer âmbito social. Se nós colocarmos valores, nós permearmos essas crises com valores que a traça e ferrugem não corrompem. Quando o homem se moralizar, a sociedade vence a crise. Então, isso são palavras também, essa questão de que a crise é para ser vencida, é outra referência bibliográfica que eu dou para vocês, que a crise só vai ser vencida se nós adquirirmos valores e inserirmos valores para corrigi-las, para direcioná-las e para equacioná-las, estão em todas as obras do Fritjof Capra, que trabalha muito com pensamento sistêmico. Então, estou citando um autor que também não é religioso, ele é um físico. Então, assim, só para a gente ver que se a gente lê outras coisas, já tem pessoas que nem estão vinculadas à religião falando que a crise do mundo é uma crise de valores, que nós precisamos reestruturar os nossos valores na sociedade. É hora de reestruturarmos os valores na sociedade. Se a Patrícia me permitir, eu queria contar só uma história para ter... Você ainda tem uns 4 minutinhos? Posso te roubar? Pode. Eu vou contar uma história intitulada O Cesto e a Água, só para finalizar. Um mestre perguntou um dos seus discípulos: então, meu filho, o que você vem aprendendo? Aprendendo, né, sobre os ensinamentos que foram ministrados. E o discípulo olhou para um cesto e vai dizer... desculpa, gente. Um mestre, um cesto e água. O nome da história é O Cesto e Água. Mestre, perguntou um discípulo, desculpa, por que devemos ler e entender e viver a palavra de Deus? Se nós não conseguimos memorizar todas as suas leis o tempo todo, e com o tempo a gente acaba esquecendo, e com o tempo a gente acaba nem praticando. Por que nós somos obrigados todo dia a vir aqui aprender essas palavras, reaprender, reouvir, enfim? O mestre não respondeu imediatamente ao discípulo. Ele ficou olhando para o horizonte por alguns minutos e ordenou ao discípulo a seguinte tarefa. Meu filho, pega aquele cesto de junco, desça até o riacho, enche esse cesto de água e traga até aqui. Um cesto de junco, tá, gente? O discípulo olhou para o cesto sujo e achou muito estranha a ordem do mestre, mas, mesmo assim, obedeceu. Pegou o cesto, desceu 100 degraus de escadaria e foi até lá embaixo, encheu de água e foi levando para cima.
Só que vocês sabem, o cesto era de junco, né? Conforme ele foi levando para cima, quando ele chegou lá em cima, não tinha mais água nenhuma, né? Não tinha mais nada. Sobrou nada dentro do cesto. E assim ele foi. Foi uma vez, foi duas, foi três. Aí o mestre perguntou-lhe: Então, meu filho, o que você aprendeu? O discípulo olhou para o cesto vazio e disse, assim, jocosamente: Aprendi que cesto de junco não segura água, mestre. O mestre ordenou-lhe, então, que repetisse o processo. Descesse de novo, enchesse o cesto vazio e trouxesse água. Então, meu filho, e agora? O que você aprendeu? Subiu ele de novo, ele perguntou. E aí o discípulo, com sarcasmo, respondeu que o cesto furado não segura água, mestre. E aí o mestre, então, continuou ordenando que ele subisse e descesse com um cesto de água. Depois de não sei quantas vezes que já tinha subido e descido, enfim, inúmeras vezes, ele virou para o discípulo e falou assim: Então, meu filho, o que você aprendeu agora? O discípulo, olhando para dentro do cesto, percebeu admirado. O cesto está limpo, ele disse para o mestre. Apesar de não segurar a água, a repetição constante de encher o cesto acabou por lavá-lo e deixá-lo limpinho, mestre. O mestre, por fim, então concluiu: Não importa, meu filho, que você não consiga decorar e nem viver de uma vez só as leis de Deus que você está buscando. O que importa, na verdade, é o processo de você tentar todos os dias lavar a sua mente com as leis de Deus. E é isso que importa. Então, que nós possamos lavar a nossa mente com as leis de Deus para poder vivê-la numa sociedade mais limpinha. Uma noite de paz e luz para todos. Muito obrigada. Se ninguém, tá. Se ninguém lembrar da palestra inteira, guarda só esse final, que já está perfeito. Nossa, fechou com chave de ouro. Obrigada, Enir, muito obrigada. Excelente. Como estamos precisando ouvir mais sobre isso, né? Porque a nossa sociedade realmente, nós, né? Porque a sociedade somos nós. Então não adianta falar a sociedade como se fosse algo muito distante, né? A sociedade somos nós. Muito bom. Meus amigos, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Obrigada. E gostaria de pedir a Enir. Enir, você poderia fazer a nossa prece de encerramento? Posso, sim. Obrigada. Obrigada. Deus, nosso Pai, Jesus, o Mestre querido, e a todos esses amigos bondosos que nos protegem, que nos guiam na senda do bem. Que possamos ter força, fé e coragem para vencer a nós mesmos. Coragem para viver o amor, as tuas leis na nossa vida de relação, custe o que custar, Senhor. Porque hoje a grande arena, o grande circo, não é mais aquele que os cristãos antigos eram colocados para morrer. Hoje, o grande circo, a grande arena é o mundo inteiro. E os leões são todas essas inversões de valores que tentam nos atacar de todos os lados. Que possamos nós, Senhor, termos coragem para viver com integridade a tua lei de amor, para que verdadeiramente possamos contribuir na construção de um mundo melhor e acima de tudo, merecermos ficar nesse mundo melhor. Te agradecemos a doutrina dos Espíritos, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os missionários seus que vieram aqui na Terra, nos ajudando para que nós pudéssemos crescer em valores, fazer a nossa evolução vertical e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Muito obrigada por tudo, que essa paz e esse amor prossiga entre todos nós, hoje, agora e sempre. Gratidão, Senhor. Gratidão, que assim seja. Enir, obrigado. Obrigada a você, Patrícia. Uma boa noite a você. todos. Fiquem com Deus e até o próximo domingo.